Fala pessoal, se você não me conhece, eu sou o professor Leandro de Geografia. Sabe aquelas dicas que você está correndo, entrando na prova já, para fazer a prova da Unesp no caso, e alguém te fala e depois pode fazer a diferença? Então eu estou aqui para isso, não estou para falar de conteúdo, beleza? Então vamos direto que eu sei que você não tem tempo. Então primeira coisa importante, a Unesp em Geografia, ela tem dois tipos de questões. Tem algumas questões que são mais tradicionais, aquelas questões que envolvem imagens, tabelas, gráficos. Esse tipo de questão, você deve fazer o seguinte, olhe com atenção o título dos gráficos, o título do mapa, a legenda, e já vai interpretando o que está mostrando ali antes mesmo de continuar a pergunta, lendo a pergunta. E na hora de responder, você vai eliminando. Lê a A, lê a B, certinho, do jeito que você está acostumado a responder as questões. Só que existe um outro tipo de questão que eu chamo de questão Unesp com cara de Enem turbinado. Sabe aquele formatinho do Enem que tem um texto, uma pergunta curtinha, umas respostas bem diretas? Esse tipo de questão eu tenho uma dica para você. Faça da seguinte maneira: leia o texto e já transforma aquele texto numa ideia ou num conceito. Quando você lê a pergunta, você já substitui a parte da pergunta que vai estar falando assim. Vamos supor que o texto fala um monte de coisa, mas fala sobre globalização. Aí a pergunta vai falar assim: o processo descrito no texto traz como consequência. Você troca essa parte que está escrito, o processo descrito no texto, você já troca por globalização. A globalização traz como consequência, você vai direto, entendeu? E na hora que você, antes de ver as alternativas, você já responde de cabeça. Então você vai fazer tipo assim, ó, a globalização traz como consequência. Daí você vai pensar, caramba, o que ela traz como consequência? Ah, traz um maior fluxo de pessoas, de informações no mundo, etc, etc. E aí você vai direto na alternativa correta. Você não fica ali lendo uma por uma, porque quando você lê uma por uma, neste caso, mais vai confundir do que ajudar. Agora eu vou dar mais dica para você e depois você volta aqui no vídeo para me agradecer, hein? A prova da Unesp, historicamente, ela tem... Historicamente, assim, nos últimos anos, ela tem feito muitas questões interdisciplinares. Nesse tipo de questão, não fica pilhado, porque normalmente a matéria secundária, ela não é tão difícil assim. Então, se cai uma questão de geografia que envolve matemática, a parte da matemática é bem basiquinha, você vai tirar de letra. Outra coisa, aí sim, historicamente, a Unesp tem um teor mais crítico. Então é muito raro que uma questão da Unesp fale de um mundo perfeito e a resposta correta seja isso. Se for falar sobre o mundo, vai falar sobre as desigualdades, sobre guerra, conflito. Fuja das questões que quando você lê a alternativa, parece que você está ouvindo assim um rio cristalino, uma grama verdejante, um violininho tocando no fundo. Isso aí tá por fora. Claro, você tem que olhar, tem que ler com atenção. Mesmo porque as provas, elas são uma incógnita, não dá para saber, né, galera? Não é porque até ontem foi de um jeito que a próxima vai ser igual. Mas assim, a chance de estar errado, essas alternativas que falam de mundo perfeito, principalmente quando o tema é geografia econômica, globalização, é muito grande. Você vai lendo e vê que está exagerando, está falando de um mundo que não existe. E também outra coisa que aparece na prova da Unesp, ainda continua aparecendo, são aquelas questões, normalmente duas ou até três alternativas, que usam palavras muito exageradas. Então quando fala sempre, poxa, se não for sempre, já está errado. E quando que uma coisa é sempre? Se acontece uma vez diferente, já não é sempre. Quando fala nunca, também. Quando fala totalidade, caramba, imagina uma totalidade, está falando de um universo de 1 milhão de situações. Se tiver uma que não for aquilo, já não é a totalidade. Então toma muito cuidado com esse tipo de questão. Homogêneo tem que ser tudo igual. Então essas palavras vão te ajudar muito na hora de eliminar duas ou três alternativas. E no mínimo, se você tiver que chutar, você chuta entre duas. Não vai fazer aquele minha mãe mandou considerando todas, né? Você já sabe muito bem disso. Espero que essas dicas te ajudem de última hora. E se você gostou delas, já deixa aí seu comentário se você vai aplicar no dia da prova. Se você gostou do vídeo também, deixa seu like, se inscreve no canal e volta para contar depois da prova como é que foi. Fechou? Mais uma vez, um grande abraço, boa prova, detonem, porque eu sei que você tem capacidade. Até mais, pessoal!